Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o Churchill, Winston Churchill, a vida, o legado do Churchill e lugares relacionados à memória do Churchill, especialmente duas casas: a casa da família Churchill, que é o Palácio de Blenheim, perto de Oxford, onde ele nasceu, e a casa que ele comprou, que se chama Chartwell. Então, só assim para a gente começar rapidamente. O nome dele é Winston Leonard Spencer Churchill. Spencer, então, portanto, parente da Lady Di. E ele nasce, em algumas biografias vocês vão ver que ele nasce prematuro, mas não é bem assim, porque na verdade a mãe estava grávida quando ela se casou. E por que que ela estava grávida? Porque os pais, os avós dele, os pais do pai, eram contra o casamento. E os pais da mãe também não estavam muito satisfeitos com aquele casamento, porque ela conhecia o futuro marido, Randolph Churchill, há muito pouco tempo. Com 3 dias, eles já resolveram se casar. Foi assim, paixão fulminante. E por que que é importante a gente estudar o Churchill? Bom, obviamente, ele foi primeiro-ministro 2 vezes, né? Primeiro-ministro 2 vezes, sendo que a mais importante foi de 1940 a 1945, que ele conduz a Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial e dos bombardeios sobre Londres e sobre o resto da Inglaterra, a chamada Blitz. Além disso, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Então, vou começar separando alguns slides aqui para vocês. Bom, aqui vou começar com o pai dele. Ó. Aqui é o pai dele, o Randolph Churchill, né? Era um político também. Ele herda essa coisa de política, essa vontade de fazer política do pai. O avô era o Duque de Marlborough. Aqui está uma imagem do pai como político, aqui, ele em pé aqui, né? E o pai morre muito jovem, com cerca de 40 anos, provavelmente de sífilis, mas hoje em dia acham que pode ter sido de câncer, inclusive de câncer no cérebro, porque ele realmente ele fica muito debilitado, ele fica praticamente louco, né? Mas a mãe não o abandona, não. Aqui eu queria só mostrar rapidamente o Palácio de Blenheim, onde o Churchill nasceu, que é patrimônio mundial da Unesco. Esse palácio foi dado à família do Churchill, ao antepassado dele, o John Churchill, pela rainha Anne, pelos serviços na guerra, e um, um dos quais a Batalha de Blenheim. Por isso o palácio chama Blenheim Palace, né? E o Churchill, sempre muito irônico, diz o seguinte: At Blenheim Palace, I took two very important decisions, to be born and to marry. I am content with the decision I took on both occasions. Quer dizer, engraçado, né? Porque eu tomei duas decisões muito importantes. Nascer, imagina, ninguém tem a decisão de nascer, né? É uma ironia dele. E me casar. Estou contente de ter tomado ambas as decisões. O palácio era tão monumental, é tão monumental, um palácio que a gente pode visitar, que o rei Jorge III, quando conheceu o palácio, ele disse: não, não temos nada igual a isso. E até hoje a família do Churchill mora na ala leste superior do palácio, mas a gente pode visitar o palácio, há 11 salas abertas à visitação. As cozinhas e algumas outras salas, em determinados períodos, também estão abertos, mas o preço é maior e talvez não valha a pena. O que é realmente importante visitar são essas 11 salas chamadas Stately Rooms. Bom, aqui, ó, só para a gente ter alguma ideia da grandeza, da grandiosidade do palácio, eu botei algumas imagens aqui do palácio. Olha que beleza. E os jardins são especialmente bonitos porque, não, assim como a gente vê o jardim com esse lago e com essas árvores todas em torno, isso não é a natureza. Isso foi um jardineiro chamado Lancelot Capability Brown,
que era o jardineiro de Chatsworth, que vai fazer os melhores jardins da Inglaterra e cria lagos artificiais e planta muitas árvores. Então, é um grande, realmente, chefe de. Não é bem jardineiro, né? Ele é um paisagista, que ele muda completamente a paisagem em torno dessas casas de campo. Aqui outras imagens dos jardins, esculturas e monumentos, enfim. O jardim realmente tem também um labirinto, eu não botei aqui o labirinto, mas tem também um labirinto muito bonito. Que pena que eu esqueci o labirinto. Mas, enfim, quem foi o pai de Churchill? E ele morre, como eu falei, por volta dos 40, 45 anos. Ele foi um orador brilhante, como filho, né? Mas o filho ainda vai aprender a arte da oratória com outra pessoa depois, um amigo, talvez amante da mãe dele. O pai foi líder da Câmara dos Comuns, foi secretário de Estado para a Índia, teve uma carreira meteórica, mas em determinado momento ele renuncia ao assento no parlamento, esperando que com isso ele fosse reconduzido pelo aplauso dos eleitores, o aplauso do público. Mas, na verdade, esse movimento que foi estratégico não tem o efeito esperado e ele aí encerra a carreira dele política aí. Ele, nessa época que ele faz isso, ele já está. A doença que vai o acometer, a questão mental, que ninguém sabe muito se era devido à sífilis ou um tumor que pressionava o cérebro, mas por essa época ele já está com a saúde bastante debilitada e as emoções voláteis. Uma hora ele sente uma coisa, outra hora outra. Ele já não compartilha as coisas, as ambições políticas dele com a mulher, porque a mulher dele foi muito importante em avançar, em ajudar a avançar a carreira dele. E quem é essa mulher, a mulher dele? A mulher dele era uma americana. Ele se apaixonou por ela perdidamente, uma americana que morava já na Europa. Inicialmente ela tinha ido morar com a mãe e as duas irmãs em Paris, e depois, quando há a República na França, quando o governo do Napoleão III é derrotado, e aí a corte da Imperatriz Eugênia tem que, enfim, se exilar, e a corte se exila na Inglaterra, então aí ela vai, a Jenny Jerome, a futura esposa do Churchill, vai para a Inglaterra, o conhece em um baile e eles se apaixonam, eles simplesmente se apaixonam. E 3 dias depois, ela pede em casamento, ele a pede em casamento, ela aceita, mas ainda demora algum tempo até eles se casarem. Eu acho que são, não sei se é um ano e meio, não chega a 2 anos. E para pressionar os pais para permitirem esse casamento, é que ela engravida. E aí eles acabam tendo que se casar. E quando eles retornam da lua de mel, eles vão viver no Palácio de Blenheim e ela tem uma relação horrível com a sogra. Não por ela, mas porque a sogra não gostava dela. Como eu falei, os pais do Winston, desculpe, agora eu estou falando dos pais do Randolph, os avós do Winston eram contra o casamento com essa americana, porque eles achavam que, apesar de muito rica, ela não era de linhagem real ou aristocrática suficiente para se casar com alguém da casa de Marlborough, né? Uma casa importantíssima, uma família importantíssima na Inglaterra. Bom, esse eram os pais do Randolph, né? Já falei um pouco do Randolph, que acaba enlouquecendo
enfim, e além disso, ele tinha um gênio ruim, né? Ele tinha um gênio assim muito volátil. Então, ninguém sabe ao certo se esse declínio neurológico e comportamental que ele apresenta, o Randolph Churchill, especialmente a partir de 1885, se todas aquelas alterações de humor, a impulsividade, os lapsos de memória, crises que ele tinha de fúria e até mesmo de paranoia, se tudo isso era devido à sífilis ou talvez ao tumor cerebral pressionando áreas do cérebro, e há outros biógrafos que até falam em esclerose múltipla. E ele realmente morre assim, incapacitado, e o Winston, o filho, tinha 20 anos quando o pai morre. Era um pai que não era muito próximo ao pai, mas não por causa dele, é porque o pai era muito frio e muito distante. E a vida inteira o Winston Churchill pensou na figura do pai. Inclusive, em um desses filmes que tem por aí, eles tem uma, não, não é no filme, é numa biografia. Há um relato de que, uma das biografias que eu li, de que, e isso vem da própria biografia do Churchill. Ele mesmo escreveu, mas aí o biógrafo relata, porque é enorme a biografia do Churchill, é impossível ler. Mas as biografias escritas a partir dos escritos dele são mais fáceis de ler, porque aí vão situando a gente historicamente. Mas num desses relatos, o Churchill conta que ele já tinha sido primeiro-ministro, ele não tinha sido votado após a Segunda Guerra para voltar ao cargo, isso tinha sido muito decepcionante para ele. E aí ele está pintando na casa em Chartwell, que eu ainda não mostrei para vocês, vou mostrar daqui a pouco, e ele sente a presença do pai, ele se vira e começa a conversar com o pai e vai contando tudo o que tinha acontecido desde a morte do pai na política, que era o que interessava ao pai, até os dias presentes, né? Na época 1946 e o sete. E aí, nesse momento, ele ainda não falou para o pai que foi ele que conduziu a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí o pai faz um comentário, né? Esse fantasma do pai faz um comentário dizendo que incrível você ter vivido esses anos. E que não dá vontade de ter entrado para a política, e isso seria a deixa para ele falar, então, que ele, enfim, estava na política e tinha sido primeiro-ministro, mas aí ele vê a imagem do pai desaparecer e, enfim, esse é o episódio que ele relata na biografia. Bom, mas vamos voltar aqui um pouco, falei já do pai, deixa eu falar um pouco da mãe do Churchill. A mãe era essa americana, deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui a tela, Jenny Jerome, né? Nasce em 1854 e morre em 21. Acho que morre com 69 anos. Ela tinha três irmãs, uma das quais morre cedo. E o pai era muito rico, era o Leonard Jerome, tá aqui. E essa era a casa que, quando eles ficam muito ricos, já eram ricos, moravam no Brooklyn, mas quando ficam mais ricos ainda, ele compra essa, é uma das primeiras grandes casas de Manhattan. Ele compra essa casa no Madison Square, uma casa enorme. O salão de baile tinha, cabiam 300 pessoas, e nas festas ele fazia chafarizes em casa com champanhe. Então era assim, além de rico, havia a questão da ostentação realmente, né? E ao lado da casa dele havia um teatro e ele adorava cantoras de ópera. Ele tinha muitas amantes cantoras
e por causa disso, a esposa o deixa em determinado momento. Isso é um escândalo na sociedade de Nova York. E aí a esposa e as três filhas vão morar em Paris, dizendo que é por questões de saúde para se tratar na Europa. Mas enfim, o Leonard Jerome, eu coloquei aí, era conhecido como Rei de Wall Street, era sócio do Vanderbilt e era um dos donos, não o principal, mas era um dos donos do New York Times. Também coloquei aqui sobre a educação da Jenny e das suas irmãs, que foram educadas em casa, aprenderam música, aprenderam a tocar piano, desenhar e aprenderam línguas, francês e alemão. Francês foi especialmente importante porque elas vão morar em Paris, não é? Então, já que aqui já escrevi que o Leonard Jerome gostava de cantoras de óperas e a esposa dele se cansa de tantas amantes e vai viver a partir de 1867 em Paris, na corte do Napoleão III e da imperatriz Eugênia. Agora, pouco tempo depois, 1870, há a derrota da França na Guerra Prussiana. E aí o Napoleão III é deposto e proclama-se a Terceira República e a Corte Imperial, então, deixa de existir em Paris. E a Imperatriz Eugênia vai para a Inglaterra. E a mãe da Jenny também vai para a Inglaterra com as filhas. E é num dos bailes que as filhas estão frequentando, junto aos membros da corte da Imperatriz Eugênia, que a Jenny conhece o Randolph. Inclusive, é um baile num navio, num iate, né? É o iate da família real. E foi aqui eu botei a imagem da Jenny e do Lord Randolph Churchill, né? Ele não era o primeiro filho, por isso ele não ia ser duque, não ia herdar a casa, o Palácio de Blenheim, tampouco o Churchill, né? Porque o pai não ia herdar, nem ele ia herdar. Enfim, mas era, enfim, nobre, né, de uma família nobre. Ela era muito bonita. A gente vê aí as imagens, mas eu tenho mais imagens. Eles se casam, então, no ano seguinte, já tinha dito isso. Aqui está, acrescentei, na Capela da Embaixada Britânica em Paris, e eles retornam à Inglaterra para viver no Palácio de Blenheim, até que o pai do Randolph compra casa para eles na Mayfair, o que para ela foi um alívio, porque ela realmente não se dava com a sogra. Desculpe, aqui é ela com os dois filhos. O Winston era o mais velho e o mais jovem se chamava John, como o grande antepassado deles lá atrás, o John Churchill, que era casado com a Sarah Churchill. Mas se supunha que ele tinha sido filho de um amante, da Jenny. Mas membros da família diziam isso, mas na verdade, mais tarde ficou provado que não, inclusive pela semelhança física dele com os Churchill. Aqui a Jenny, isso aqui não é uma foto que exista, porque na época as pessoas não tiravam fotografia sorrindo. Isso aqui é uma coisa feita por computador, mas mostra bem a expressão dela. Era uma mulher glamurosa, era uma mulher vivaz, era considerada belíssima realmente, se vestia com aquele costureiro que a gente estudou, o Charles Frederick Worth, que morava em Paris. Ela, enfim, naturalmente conheceu lá em Paris, a casa Worth em Paris. E quando ela se casa com Randolph, os dois eram considerados o casal, assim, o casal 20 da época, o casal dourado, eram convidados para tudo. E a Jenny, como eu escrevi aí, chegou a tocar piano numa das recepções ao lado da princesa Alexandra. Então era um casal assim que fazia enorme sucesso. Aqui a gente tem mais duas imagens delas. Estão vendo que sempre as fotografias não era comum as pessoas tirarem fotografias sorrindo, sempre sérias, né? Então, ela era uma moça que foi criada, então, gostava muito do pai, apesar do pai e da mãe terem se separados, e ela foi criada na Europa, né? Porque ela vai com 7 anos para a Europa, ou 13 anos, uma coisa assim, vai jovem para a Europa, mas já sabendo falar francês, né? E ela era muito carismática e foi uma mulher muito independente. Essa questão que eu escrevi aí
politicamente astuta, sim, sexualmente independente, apenas mais tarde, apenas quando o casamento dela começa a desmoronar. Essa vida escandalosa que ela vai ter, escandalosa naturalmente para os padrões vitorianos, quando uma mulher não podia nem sair de casa sozinha. Uma mulher casada tinha que ter acompanhante. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que era um tempo diferente, não é? Ela realmente era audaciosa e teve alguns amantes eh, durante o casamento, quando o Randolph já estava completamente incapacitado, e depois ela se casa. Casa-se duas vezes. Então, aqui, após a morte de Randolph, ela se casa com o George Cornelius West, um casamento que dura 4 anos. Ele tinha 25 anos, ela tinha 46, e é um casamento muito criticado na época vitoriana, exatamente pela diferença de idade. E depois ela se casa com Montague Port, e aí ela morre, deixa ele viúvo e ele nunca mais se casa. Esse casamento, ela tinha 64 anos e ele 41, né? E depois que ela morre, ele realmente não se casa mais. Os dois eram homens muito interessantes. O Montague era arqueólogo, porque ela era uma mulher muito interessante, ela não poderia ficar casada com um homem que não, enfim, que não tivesse conversa, que não fosse muito interessante. Ela também foi amante do príncipe Albert, né, do futuro Eduardo VII, mas era, mesmo assim, ela era amiga da rainha Alexandra, da Alex, porque ela realmente era fascinante. Vou mostrar aqui mais umas imagens. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho umas imagens, um livro só sobre ela, uma biografia só sobre ela, né? Naturalmente, porque ela foi a mãe do Churchill, mas não fosse a mãe do Churchill, a vida dela em si foi muito interessante e ela foi fundamental porque ela tinha todos esses amantes e todos esses amigos, e ela foi fundamental antes para a carreira do marido, do Randolph, e usou também o dinheiro do pai dela para ajudar a carreira dele. E depois, quando o pai já estava morto, eles não tinham mais tanto dinheiro, com as amizades dela e também com os amantes, ela conseguiu também avançar muito, muito a carreira do filho do Winston Churchill, né? Aqui ela está num baile ainda na Inglaterra, vestida como a Imperatriz Teodora, numa roupa, numa fantasia feita pelo Worth. E aqui um outro vestido do Worth, que é aquele costureiro que eu já falei para vocês que inventou esse tipo de anquinha para trás, não mais as anquinhas para o lado. Deixa eu ver se temos mais aqui, já falei disso aqui. Bom, agora eu vou continuar falando um pouco mais dos amantes dela. Aqui eu não consegui boas imagens do Conde Charles Kingsley, que era esse diplomata austro-húngaro. Aqui eu tenho ele mais velho, né? E aqui do Evelyn Boscawen, que era o Visconde de Falmouth, que esse é que achavam que era o pai biológico do John. E também, desculpe, gente, aqui eu não botei, e também o príncipe de Gales, que eu falei, né? Além de outros. Então, ela era muito bem relacionada e uma mulher, como a gente viu aqui, desculpe, muito bonita, né? Muito bonita e muito interessante. Aqui o Jack Churchill, aqui está o Churchill, né? E o irmão. Então a gente vê que eles são parecidos, não é? E então possivelmente ele era assim, filho do pai. Isso foi maldade da época. Agora eu vou falar um pouco. Já falei um pouco então da mãe e do pai do Churchill. Deixa eu voltar lá atrás para a gente concluir então. Falei da Jenny e do Randolph. E agora eu vou falar um pouco da família do Churchill, da Clemmy. Ele se casa com a Clemmy. Interessante, porque tanto o pai do Churchill e a mãe se casaram por amor, apesar de que depois o casamento degringolou por problemas de saúde do Randolph, mas
como o Churchill também se casa por amor, e esse mantém o casamento a vida inteira. Não vou nem entrar, não se sabe de amantes do Churchill ou de amantes da Clement. Tem alguma ideia assim de que talvez a Clement tenha em algum momento se enchido um pouco dele, porque ele também tinha herdado a personalidade do pai um tanto quanto instável. E o Churchill vou falar aqui, era perseguido, aparece isso em vários filmes, ele era perseguido pelo tal do Black Dog. Na família dele chamavam isso de Black Dog, que era a depressão, né? Então, eles sempre falavam, o Black Dog está chegando, ela dizia, vá pintar, vá se ocupar, especialmente quando ele não estava in office, né? Não estava como primeiro-ministro. Bom, então deixa eu ver aqui a Clementine, tem gente que fala Clementine, Clementine, mas ele chamava ela de Clemmy, né? E depois ela se torna baronesa Spencer Churchill, ok? Ela novinha, a mãe da Clementine era amiga da mãe do Churchill. Então, aí também, quando eles se veem, esse apaixonamento que há, também é por relações familiares. Ela morre, como eu coloquei ali, aos 92 anos, e ela também, como a própria mãe do Churchill, tinha personalidade fortíssima, e foi uma conselheira do filho, foi muito ativa nas causas sociais e recebeu inclusive esse título de baronesa Spencer Churchill, era muito bonita também. As filhas deles, né? A Diane Churchill, atriz, essa infelizmente herda do pai a depressão e morre, apesar dos dois casamentos, três filhos, ela teve várias internações psiquiátricas e ela acaba morrendo por uma overdose de comprimidos, né? Então, tem gente que fala em suicídio, pode ser, ou realmente ela só tomou uma overdose sem ter exatamente a intenção consciente. Teve um relativo sucesso no cinema e no teatro. Ele vai ter outra filha também, atriz. O filho, o Randall Frederick Edward Spencer Churchill, muito bonito, muito inteligente, muito talentoso, entra também na política como pai. Ele é jornalista, ele escreve bem. Ele não vai ter a mesma carreira brilhante que o pai, mas se a gente for pensar, a própria carreira do Churchill foi uma carreira brilhante depois que ele tem 65 anos, né? Ele entra na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, até ele passa a Guerra dos Boers, depois ele passa a Primeira Guerra Mundial e ele não tem tanta projeção. É exatamente em 1940, porque ele já vinha falando desde a década de 30 contra o Hitler e o governo inglês, os primeiros ministros, o Chamberlain, ninguém tinha se dado conta do perigo que era o Hitler. E aí, nesse momento, quando a ameaça da Alemanha invadir a Inglaterra se torna realmente mais premente, é que chamam o Churchill para ser primeiro-ministro. Ele acaba aceitando, né? Ele já era o que ele queria a vida inteira, e aí ele vai ter uma carreira brilhante, mas até os 60 e poucos anos, ele não era reconhecido como tendo uma carreira brilhante, apesar de ser brilhante orador, né? Brilhante orador desde sempre, ser escritor. O filho dele não teve essa oportunidade, né? Só um minutinho aqui, gente. Deu um probleminha aqui. Ui, desculpa, foi o telefone que tocou. Então, deixa eu acabar aqui de contar essa parte para vocês. Acabar pelo menos a família do Churchill hoje, o Randolph. Ele é mais velho aqui, ele conserva realmente a beleza. Aqui ele com o pai aqui, o Randolph aqui. É uma pena realmente. E a outra irmã, Sarah Churchill, também atriz, bonita, né? Boa atriz e trabalhou também, serviu na Força Aérea como auxiliar feminina durante a Segunda Guerra. Teve três casamentos, também não foram casamentos felizes, e ela também morre
de um edema pulmonar e um colapso cardíaco, em parte porque usava muito álcool e muitos medicamentos. Quer dizer, duas filhas, uma vida bastante triste. A Marigold, que morre aos 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, né? É uma a criança ainda, teve uma dor de garganta maltratada, e aqui só temos, não temos fotos dela, só temos aqui o túmulo e o Churchill ficou, a Clementine também, e os dois ficaram arrasados com essa, foi uma tragédia familiar, né? E a Mary Spencer Churchill, que vira Lady depois, ela se casa, também recebe a Ordem da Jarreteira. Essa morre aos 91 anos, de causa natural, era a filha mais jovem do casal, e ela é que se torna, vamos dizer assim, a guardiã de todo o legado histórico e familiar do Churchill e da Clementine. Aqui ela está com o pai em uma das missões dele. Aqui outras imagens dela, quer dizer, graças a Deus ela escapou ao tal do Black Dog. É só para a gente terminar essa parte rápida da biografia, o Churchill recusa a Ordem da Jarreteira várias vezes, que é a ordem mais elevada que o monarca pode conceder a a um súdito. É, ele recusa várias vezes. O rei, o pai da rainha Elizabeth II, o Jorge VI, oferece a ele, especialmente depois que ele não é reeleito, acaba a Segunda Guerra, ele não é reeleito, e o pai, o rei, quer mostrar que o Churchill quer reconhecer os serviços do Churchill, né? Mas ele recusa, ele diz assim: não é o momento de eu receber essa ordem. Depois, outras vezes, ele é oferecida, até que, quando ele deixa de ser membro da Câmara dos Comuns, deixa de ser membro do parlamento, ele aceita. E ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Literatura. E ele dizia o seguinte: a monarquia deve estar acima da política. E um político, quando premiado pela monarquia, deve sê-lo apenas quando sua função pública estiver cumprida. Portanto, enquanto ele estava na ativa, ele não aceita a ordem da jarreteira. Aqui é o filho e o neto ao lado dele. Ele aceita em 53, depois recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, outras duas imagens, e aqui o enterro. Vejam bem, ele aceitou em 53. Em 65, 12 anos depois, ele morre, aos 90 anos, de um acidente vascular cerebral, né? E já tinha, ele fica sofrendo um pouco, porque vocês vejam que ele sofre dois acidentes em 64, e é só em 65 que ele morre, né? É o primeiro civil a receber um funeral de Estado desde o Duque de Wellington, em 1852. Porque esse funeral de Estado são honras reservadas a monarcas e heróis militares, mas por ordem direta da Rainha Elizabeth, desde 1953, quer dizer, ela deu essa ordem em 53, o Churchill vai morrer só em 65. Ela já tinha dado a ordem de que os planos funerários para o Churchill teriam que ser um funeral de Estado. E o codinome da operação, que interessante, né? Era Hope Not. Quer dizer, esperemos que ele não morra logo. Mas, enfim, porque ele já tinha, na ocasião, 80 anos, e aí elas já fazem esse plano para o caso do funeral dele. Vamos ver aqui se eu mostrar. Ui, não está indo aqui, gente. Só deixa eu ver aqui se vai. Ui, deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês. Ah, tenho. Peraí, agora consegui. Deixa eu só mostrar o final aqui, mais um pouquinho do funeral. Tá travando. Dá um pouquinho do funeral aqui, né? 300 mil pessoas. E eu queria terminar mostrando algumas imagens do Palácio de Blenheim, né? Esse patrimônio da UNESCO. Já tinha falado um pouco para vocês disso.
aquelas decisões do Churchill. Eu tomei duas decisões importantes em Blenheim: nascer e me casar. Estou feliz com as duas decisões. Aqui as imagens do palácio dentro e aqui a casa de Chartwell, que é onde ele pintava, onde ele morou a vida inteira dele. Lindíssima também, mas muito menor escala, pode-se visitar. E os jardins são maravilhosos. Os jardins de Chartwell, ele mesmo cultivava, os jardins são maravilhosos. Então, eu não vou deixar isso muito longo, porque é chato ver em casa, mas só para quem não foi à aula ter ideia do que a gente viu. Tá bom, gente? Então tá, até a próxima vez.